Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos mais uma vez para mais uma transmissão de uma de nossas lições bíblicas da revista editada pela CPAD referente ao terceiro trimestre. Infelizmente, na semana passada, por motivos alheios à minha vontade, eu não pude preparar os subsídios para a lição de número 2. Mas aqui estamos com a lição de número 3, que tem por tema Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. A lição da última semana tratou do livro de Ruth, trazendo uma visão geral sobre os eixos principais ao redor dos quais a obra foi escrita, o livro foi escrito. Hoje, a lição trata especificamente da relação entre Ruth e Noemi e estaremos oferecendo nos próximos minutos alguns subsídios para interagir com os nossos professores, oferecer a eles alguns recursos, de tal maneira que no próximo domingo ou em qualquer outro dia da semana, quando a lição for ministrada, eles disponham de material subsidiário para ajudá-los diante de suas classes. Mas antes, fazendo aquele lembrete tradicional. Inscreva-se no canal. Pode ser até que você já tenha feito a sua inscrição tempos atrás, mas é melhor dar uma verificada, porque eventualmente a plataforma faz alguns ajustes de percurso e pode ser que você não conste como inscrito. Portanto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações quando os vídeos forem disponibilizados. Além das transmissões semanais, temos outras séries e divulgamos aqui também pequenos vídeos curtos, são chamados de shorts, com perguntas e respostas dadas por mim a essas perguntas que me são feitas através das redes sociais. Ditas estas palavras iniciais, preliminares, vamos já diretamente para a lição que será estudada neste domingo. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O autor, pastor Silas Queiroz, adota como texto em classe o capítulo 1, do verso 6 ao verso 8, e depois tem um intervalo aí de outros versos e já vai direto para o verso 14 até o verso de número 19. E eu quero me prender exclusivamente a esta lição. É um tipo de narrativa que, se não tivermos cuidado, acabamos dando praticamente toda a aula do trimestre numa só lição. Então, precisamos ter esse cuidado, tanto eu, que estou aqui fazendo essa transmissão com subsídios, quanto o meu querido professor que está aí e vai estar diante de sua classe no próximo domingo. As narrativas literárias têm essa tendência quando nós estamos lidando com elas, porque elas cobrem um período de tempo, não são meramente discursos teológicos, embora haja teologia nas narrativas, é bom que se frise isso, há teologia nas narrativas, que é um gênero literário
e grande parte da Escritura emprega esse gênero literário. Mas quando tratamos das epístolas, por exemplo, aí já temos praticamente teologia pura, ou seja, são escritos gerados naquela época já do Novo Testamento para corrigir distorções na vida da igreja, e aí nós temos um tratamento diferente, temos uma forma de olhar diferente e não aplicamos, digamos, os mesmos conceitos de interpretação para as epístolas, não aplicamos para as narrativas bíblicas. É importante frisar este ponto. Bem, quando falamos desse entrelaçamento entre Noemi e Ruth, nós temos de frisar algumas coisas. Primeiro, é um ponto para mim extremamente crucial. Nós temos dois princípios bíblicos que não são antagônicos, não se excluem, embora pareça que há contradição entre eles, mas eles se complementam. Quais são esses princípios? É a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Não me custa insistir, repetir, reiterar, reafirmar. Deus é soberano e o homem é responsável. Em outras palavras, não há nenhum ato humano sobre o qual Deus seja responsável. No entanto, Deus soberanamente emprega esses atos humanos para que a sua vontade seja estabelecida. Não me peça explicações, porque essa é uma tensão que vai continuar a existir e só teremos solução para ela quando estivermos na eternidade e pudermos perguntar, quem sabe, à distância, perguntar a Deus como é que se explica essa tensão. Essa tensão é permanente. Não adianta tentar aí ficar partindo o cabelo a machado, como dizia o reverendo João Colenda Lemos, porque nós nunca vamos chegar a um ponto de clarificação definitiva. Não chegaremos a esse ponto de clarificação definitiva nunca. Por que eu ressalto isso? Porque tanto em Ruth, e depois veremos em Esther, nós percebemos a soberania de Deus agindo através das contingências, através das circunstâncias, e essas circunstâncias ou contingências foram produzidas pela vontade humana, ou seja, foram de responsabilidade humana. Havia fome em Israel, e não custa repetir, nós estamos aqui no período dos juízes que antecede o período monárquico. Então, é um período extremamente fragmentado, com o predomínio das tribos umas sobre as outras, sem que houvesse uma centralização de poder. E nessas circunstâncias, Israel experimentou fome e Elimeleque, juntamente com Noemi e seus filhos, foram em busca de alimento nas terras de Moabe. Eu não vou pôr, como eventualmente podem alguns adotarem, essa decisão como uma decisão de incredulidade. Absolutamente. Eles criam em Deus, mas era um período de fome e é normal, em épocas como essas, principalmente hoje, que haja aquele fenômeno que nós chamamos de fenômeno migratório. Geralmente as pessoas migram porque elas estão em busca de melhores oportunidades. Essa é a grande
dificuldade que os Estados Unidos enfrentam, porque há um volume enorme de pessoas que tentam migrar e vão para os Estados Unidos de forma ilegal, e isso gera grandes transtornos para o país. Mas eu estou usando o exemplo para mostrar que são decisões que tomamos. Por exemplo, quantos irmãos nossos nordestinos vieram para o Sudeste, vieram para o Sul? A maioria deles está em São Paulo e vieram exatamente em busca de sobrevivência, em busca de melhores oportunidades. Então, Elimeleque e Noemi, juntamente com seus 2 filhos, vão para a terra de Moabe em busca de melhores oportunidades. Nesse meio tempo, ocorrem algumas situações. Israel volta a florescer, volta a ter abundância para a sobrevivência, mas ao mesmo tempo Elimeleque morre, o esposo de Noemi, e os seus 2 filhos também morrem, e ambos tinham se casado com 2 moabitas, Ruth e Orfa. No entanto, eles morrem e nós temos aí 3 viúvas. Temos Noemi viúva, temos Ruth viúva e temos Orfa viúva. Noemi, uma israelita, e Ruth e Orfa, 2 moabitas. Esse é o quadro. E é nesse quadro que Noemi toma a decisão de retornar para Israel. E é exatamente esse retorno que nós encontramos narrado aqui no capítulo 1, que é praticamente o texto que o pastor Silas toma para esta aula de número 3. Quais as lições encontramos aqui nesta passagem? Primeiro, é a decisão de Noemi de deixar as suas noras à vontade, para que elas decidissem não acompanhá-la, mas a manterem-se na sua terra. Ela não queria de maneira nenhuma que as 2 a acompanhassem, porque o próprio texto diz, ela não se sentia em condições de arranjar maridos para ambas em Israel, ela não se sentia em condições de alimentá-las, porque seu esposo morrera e ela iria depender de um parente remidor quando lá chegasse. Então, para ela, seria não uma sobrecarga no sentido que ela não quisesse ser generosa, absolutamente, no sentido de que ela não tinha condições. Esse é o fato. Então, Noemi pede a elas que fiquem na sua terra e faz as alegações que você lê aí no texto. Inclusive ela usa aquela expressão, não é? A minha alma está amarga, não é? Por tudo que eu enfrentei, por tudo quanto eu passei, pelas vicissitudes, talvez até se referindo àquela expressão lá de Êxodo, quando o povo de Israel chegou a Mara e as águas de Mara eram amargosas. Pode ser que haja uma correlação, mas o ponto é que ambas têm a liberdade de decidir ficar. E essa foi a oferta de Noemi para ambas, porque Noemi não tinha condições econômicas, condições sob qualquer ordem de
sustentá-las, de mantê-las e nem de lhes prover maridos. E você lê no capítulo 1 que por 2 vezes essa oferta, ou seja, essa recomendação, melhor me expressando, essa recomendação é feita a ambas, a Ruth e Orfa. Né? A Ruth e Orfa. Bem, Orfa toma o seu caminho, volta para a sua parentela, enquanto Ruth prefere acompanhar Noemi. E aí vem as lições que nós podemos extrair desse episódio, para a gente não adiantar, como dizia a minha querida e saudosa mãe, para a gente não adiantar o pesqueiro, não tentar aqui abranger todo o livro. Quais são as lições que nós extraímos dessa passagem? A primeira é que tanto Ruth quanto Orfa tomaram conhecimento da fé da família de Elimeleque, Noemi e seus filhos. Eu não creio que não creio que Noemi e Elimeleque e seus filhos tenham sido assimilados pela cultura pagã de Moabe. Moabe era uma região pagã, prestava cultos pagãos, e Ruth e Orfa estava inserida nesse contexto do paganismo de Moabe. Mas eu não creio que Noemi, Elimeleque e seus filhos tenham sido assimilados pela cultura pagã. E esse é um ponto a ressaltar. Em certo sentido, nós também estamos em terra estranha. Se eu posso aqui, não é alegorizar, é simplesmente aplicar. Nós estamos em terra estranha. Nós somos forasteiros. Nós somos peregrinos. Paulo usa a figura do tabernáculo que se move de um lado para o outro para fazer essa analogia do nosso mover através do tempo, através da história e através da nossa própria vida. Nós nos movemos porque nós somos forasteiros, somos peregrinos, estamos em terra estranha. Esta não é a nossa pátria. A nossa pátria é o céu e nós nos regemos pelos princípios que regem o reino de Deus. Então, essa é uma lição que nós podemos extrair deste episódio. Noemi, Elimeleque, seus 2 filhos, estavam numa terra estranha, mas eles não precisaram abdicar da sua fé. E é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção. O mundo hoje pressiona, nós vivemos num momento de inflexão na história. É muito difícil, humanamente falando, dizer o que ocorrerá amanhã, porque o mundo se altera numa velocidade tal que o conceito geopolítico de hoje já não é o conceito geopolítico de amanhã. Mas, neste ponto de inflexão, nós somos pressionados para abrir mão dos nossos princípios, para abrir mão da nossa fé, para abrir mão da nossa confiança em Deus, mas tudo leva a crer que Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos permaneceram fiéis ao Deus de Israel. Essa é a primeira coisa. A segunda, que a gente pode extrair, não é, para aplicar na classe no próximo domingo, é que nessa vida cotidiana, por mais firmes que sejamos, por mais que as nossas convicções estejam arraigadas em Cristo, nós não podemos
de maneira nenhuma anular o pacote completo do Evangelho, que também aponta para os sofrimentos, para as adversidades. E muitas vezes, em meio às adversidades, nós nos tornamos ressentidos, nos tornamos amargos, nos tornamos uma espécie de alguém que parece que nunca teve experiências com Deus. É claro que nós não vivemos por experiências simplesmente, nós vivemos pela fé na palavra, mas também é óbvio que essa fé na palavra, essa convicção que foi plantada em nós pelo poder da palavra de Deus, é óbvio que ela gera também experiências. Infeliz, vou repetir o termo, infeliz é o crente que não tem experiências de fé. Infeliz é o crente que vive numa fé teórica, numa fé que não se planifica, não se concretiza, não se mostra real. E a nossa fé é real, é concreta, é planificada, mas, eventualmente, nós enfrentamos adversidades e nos sentimos amargos, como Noemi sentiu-se amarga, sentiu-se entristecida, sentiu-se desamparada. É claro que, se formos olhar para a teologia bíblica, Jó está lá atrás na história. Jó está inserido na época dos patriarcas, antes da existência do povo de Israel, antes da existência da lei. E, eventualmente, os contextos diferem, por óbvio, claro, mas Jó pôde, no meio da adversidade, pôde declarar: eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. E, embora Noemi estivesse, digamos, milhares de anos depois, vivendo noutro contexto, já na terra prometida, já com a lei estabelecida, com os princípios de fé estabelecidos, mas ainda assim, não só ela, mas você encontra outras histórias bíblicas dessa época, desse contexto, em que as pessoas estão entristecidas, estão amargas, estão sofridas, e isso é parte da vida. A gente não pode acusar ou condenar a Noemi por ela ter experimentado esse sentimento, porque esse sentimento é inerente à nossa natureza humana, que luta contra a ação do Espírito de Deus em nós, mesmo convertidos, mesmo alcançados pela graça de Deus. Então, esse é o segundo ponto para o qual eu chamo a atenção. O terceiro é em relação a Orfa. Orfa, certamente, tomou conhecimento da fé de seu esposo, da fé de sua sogra, Noemi, e da fé de seu sogro, Elimeleque. Muito provavelmente, eles fizessem, digamos, para usar uma expressão moderna, contemporânea da igreja, eles fizessem os seus devocionais diariamente. Então, Orfa tomou conhecimento, mas a diferença entre Orfa e Ruth, e veremos daqui a pouco, é que parece que essa fé de sua sogra, essa fé de seu sogro, essa fé de seu esposo e de toda a família de Elimeleque não fez sentido para ela. Não
trouxe para ela qualquer significado, qualquer importância. Diferentemente de Abraão, e aí também, se a gente for pensar em teologia bíblica, são contextos diferentes. Abraão estava em Ur dos Caldeus, então estamos lá milhares de anos atrás. E Deus diz a ele: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão creu, contra todas as possibilidades. É bom enfatizar esse ponto. Abraão creu contra todas as possibilidades. A fé fez sentido para Abraão, enquanto para Orfa, já milhares de anos depois, a fé de seu sogro, ou da família de seu sogro, não fez sentido para ela. Então ela preferiu ficar no meio da sua família, ela preferiu ficar no meio dos deuses pagãos, muito provavelmente adorando os deuses pagãos, do que seguir a sua sogra. E esse ponto é interessante frisar, que, e não vou entrar no mérito soteriológico aqui, eu estou tratando apenas de fatos, não é? Estou tratando apenas de verdades. Muitas pessoas são expostas à palavra de Deus, muitas. Hoje, eu não sei precisar e nem vou tentar fazer estatísticas, porque eu não sou estatístico, né? Mas você abre as redes virtuais, você encontra pregações a rodo. A expressão é essa. Você encontra pregações a rodo, pregações de todos os tipos, pregações de todos os gêneros, pregações elitizadas, pregações com linguagem popular, com linguagem coloquial. Você encontra de tudo nas redes sociais. As igrejas estão abertas aí, pelo menos duas ou três vezes na semana, e principalmente no domingo, que geralmente é o dia de maior afluência aos templos, aos cultos, não é? As igrejas. E quando eu falo igrejas aqui, é essa simbiose que se faz em relação ao termo. Estou me referindo aos templos. Os templos estão aí abertos aos domingos, como eu disse, quando tem maior afluência, o evangelho sendo pregado além fronteiras, não é? E para muitos ouvem, mas a fé não entra, a fé não faz sentido, e essas pessoas se tornam insensíveis, permanecem insensíveis, não querem abandonar os ídolos, não querem abandonar o paganismo moderno, não querem abandonar o paganismo contemporâneo, porque a fé cristã proclamada não faz sentido para essas pessoas. Então não me peçam aqui explicações soteriológicas, senão o fato de eu mostrar a realidade. A realidade é essa. Para muitos, a fé pregada, a fé anunciada, não faz sentido. Agora, deixe-me só fazer uma ressalva. O nosso papel é pregar, independentemente dos resultados, porque a obra de produzir resultados não é nossa, é da palavra de Deus, mediante o poder do Espírito Santo que aplica essa palavra nos corações dos ouvintes. E Jesus foi muito claro que é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, nós temos aí muitos que seguem o caminho de Orfa. Muitos que seguem o caminho de Orfa. A fé não faz sentido para Orfa e não faz sentido para muita gente. Mas aí é com esse ponto que eu quero terminar, não é? Os subsídios para
a lição deste domingo. É com Ruth. E eu tomo a declaração de Ruth, para mim, é a mais importante, não é? A declaração de Ruth. Nós podemos depois ler daqui a pouco, não é? Como um testemunho de que a família de Elimeleque, de Noemi e seus 2 filhos viveram, mesmo em terra estranha, mesmo como peregrinos em Moabe, viveram a sua fé, demonstraram a sua fé, demonstraram a sua confiança. E esse é o ponto. Essa fé de Noemi, essa fé de Elimeleque, essa fé do próprio esposo de Ruth e do próprio esposo de Orfa, essa fé fez sentido para Ruth. Fez sentido para Ruth. De tal maneira que quando Noemi recomendou a elas, Ruth e Orfa, que seguissem o seu caminho, porque Noemi não tinha condições de lhes prover subsistência, lhes prover marido, lhes prover meios para a sobrevivência, mesmo Israel já estando no momento em que as condições alimentares tinham melhorado, tinham aperfeiçoado, ainda assim para Noemi seria uma tarefa extremamente difícil e quase impossível, e seria uma razão para Ruth não acompanhá-la. Seria uma razão para Ruth seguir o mesmo caminho de Orfa. Bem, vamos ler o que Ruth disse, capítulo 1, a partir do verso 16. Eu vou ler. Minha versão é a versão Almeida Revista e Corrigida. Eu gosto hoje mais da NAA, mas vou ler a versão porque é a versão empregada na lição. Diz assim, Ruth falando: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que declaração! Eu não quero tratar aqui dos pontos secundários da declaração. Para mim, os 2 pontos fortes da declaração de Ruth são esses que eu vou citar agora. Primeiro, ela diz aqui: o teu povo é o meu povo. E em segundo lugar, o teu Deus é o meu Deus. Primeiro, o teu povo é o meu povo. Ela está assumindo para si uma outra nacionalidade. Ela está abrindo mão de sua cidadania moabita para assumir a cidadania judaica. Interessante. Conversão, e aqui nos moldes da época do Antigo Testamento seria uma espécie de prosélito, mas é uma conversão. Conversão produz isso. Você abre mão do mundo para receber a nacionalidade do reino de Deus. Foi isso que Ruth fez. E a segunda coisa, o teu Deus é o meu Deus.
Em outras palavras, ela abre mão dos deuses pagãos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Em outras palavras, a fé de Noemi, a fé de Elimeleque, a fé de seus 2 filhos, esposos de Ruth e Orfa, fez sentido para Ruth de tal maneira que ela admite que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Conversão mais clara do que essa, na Escritura, não há. Essa é uma declaração explícita, clara, definitiva, e o ponto também que me chama a atenção, para partir para a conclusão, é o final do verso de número 17, quando ela faz um juramento. Quando ela diz que Deus pode fazer dela o que quiser. Esse é o sentido. Quando ela diz aqui, me faça assim o Senhor e outro tanto, não é? Essa expressão é praticamente dizendo, Deus pode fazer o que Ele quiser comigo. É um juramento. Se não for a morte que me separe de ti. Ou seja, é uma conversão definitiva para acompanhar Noemi, para ser parte do povo de Noemi e para adorar o Deus de Noemi. Eu pergunto, para concluir, porque eu venho aplicando a lição, fiz aqueles prolegômenos e depois então comecei a aplicar a lição muito rapidamente, né, seguindo, digamos, a linguagem da internet, que é de vídeos curtos, não é? Se pode estender muito aqui, né? Como estamos nós hoje, em terra estranha? O nosso testemunho está influenciando os nossos vizinhos, o nosso testemunho, eu me incluo, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Dedo acusatório é a pior coisa que existe. Nós apontamos os erros dos outros e nos esquecemos dos nossos erros. Eu não estou falando aqui de situações graves que precisam ser tratadas, de situações às vezes até públicas que dependem de um posicionamento nosso. Eu não estou falando disso, estou falando daquelas questões triviais que a gente só vê o pecado alheio e nós nos esquecemos dos nossos erros. Então, a pergunta é essa: como está o nosso testemunho? Como os nossos vizinhos estão nos vendo? Como estamos nos conduzindo em nosso lar, em nossa vida doméstica, para que os nossos filhos, genros e noras, possam ver em nós um testemunho vivo da fé verdadeira. Como estamos nos conduzindo diante desta sociedade má, sorrateira, insólita, pecaminosa? Que testemunho estamos dando da nossa fé, da nossa confiança no Deus verdadeiro? Eu creio que esse é o eixo da lição de número 3. Eu creio que essa é a espinha dorsal da lição de número 3 e fariam muito bem os senhores professores e professoras ao tratarem esta lição desta forma, de maneira a levar os nossos irmãos, as nossas famílias, a entenderem que somos peregrinos, a entenderem que eventualmente passamos por adversidades e a entenderem que a nossa fé deve ser uma fé viva, concreta, genuína, que faça sentido para aqueles que nos acompanham. Mas, volto a dizer, haverá aqueles
que a nossa fé nunca fará sentido. Eles vão achar estranho, e acham estranho, certas atitudes que tomamos, não é? Não revidar, não dar o troco, não sermos vingativos. Isso para a linguagem do mundo é uma linguagem, digamos, de burrice, né? Porque a linguagem do mundo é essa, é você se vingar, é você contra-atacar, etc. Então, para muitas dessas pessoas, a nossa fé não fará sentido, mas ainda assim, nós temos de continuar vivendo essa fé, professando essa fé, para que milhares de Ruths, no sentido simbólico, no sentido metafórico, milhares de Ruths possam reconhecer o nosso povo, o povo de Deus, do qual fazemos parte, que é a nossa verdadeira nacionalidade, e reconhecer a fé do nosso povo, a fé no Deus vivo e verdadeiro. Grande abraço a todos e um beijo no coração de cada um, e até a próxima semana, querendo Deus.